reflexão bíblica São Jerônimo, o dia de 12 de fevereiro nos coloca os fariseus que pedem um sinal a Jesus. O contexto é a segunda multiplicação dos pães, e eles não se contentam com aquele sinal, eles querem um sinal do céu. O que acontece? No contexto, nós temos, então, de 8 a 9, Jesus tinha dado pão para alimentar 4.000 pessoas, de 8, 9b a 10, ele passa pelo mar sem sobressaltos e chega a Dalmanutha, uma cidade desconhecida, talvez com a opção do texto atribuída a Magdala. De 8 então a 10 a 13, os fariseus querem um sinal do céu que legitime aquele poder que o povo enxergava, e eles também ficavam intrigados ao ver Jesus realizar os sinais que ele tinha. Além disso, esse texto situa-se no contexto de Jesus se dirigindo aos discípulos ao partir da Galileia e se dedicar totalmente não mais ao povo, mas ao ensino dos discípulos, dizendo que eles se cuidem com o fermento dos fariseus que aqui se manifesta. Esse fermento dos fariseus se relaciona também àquilo que fez o povo no Êxodo querer voltar atrás. Jesus curando o cego de Betsaida, lá no final dessa sessão, no capítulo 8, de 22 a 26, então, faz que isso corresponda ao surdo-mudo da sessão anterior e representa os discípulos, que eles não sejam cegos, como são os fariseus. Poderia até se concluir, então, que os discípulos sofrem uma cegueira transitória e os fariseus sofrem uma cegueira irrecuperável e permanente. Os discípulos podem ser curados. Então, aqui nós estamos diante daquilo que se chama exegeticamente apoftegma, que é um dito, uma norma de conduta resumida. Não vos dareis sinais. Depois é paralelo também com Mateus 16 e Lucas 11, onde Jesus diz que não vai dar outro sinal que não seja aquele sinal de Jonas. Significa morte e ressurreição. Jonas foi colocado na barriga de um peixe e terminou sendo jogado na margem com vida recuperada. Também uma sequência similar se encontra no famoso discurso do pão da vida de João, capítulo 6, onde querem tornar Jesus rei, não entendem, onde pedem o sinal do céu. Jesus disse que o sinal do céu é esse pão, que é a carne dele para o mundo, e eles então se afastam. O encontro com os fariseus de 8, 11 a 12 é uma reminiscência de vários encontros anteriores com os escribas e fariseus, que até tinha levado Jesus a partir daquela região para Tiro. E aqui ele parte de Dalmanutha e vai adiante. Nos versículos 8, 1 a 13, então, nós vemos um contexto de disputa. Os fariseus não querem dialogar. Eles só querem ser vigilantes e controladores do que Jesus provoca. Pedem um sinal de identidade, um milagre dos céus. Milagre não é a mesma coisa que sinal, só é citado aqui um sinal em Marcos. Milagres Jesus tinha sobejamente já realizado no Evangelho, mas não é isso que eles querem. Tinha sido um milagre a multiplicação dos pães, poderia servir de sinais. Eles discutem com Jesus. Os fariseus, então, junto com os escribas, são incansáveis atrás de Jesus. Eles aparecem exclusivamente envolvidos em assuntos a respeito da lei. É isso que lhes interessa, em questões da autoridade de Jesus. Pureza, sábado, comer com pecadores, colher no sábado, curar no sábado, comer com as mãos sujas. Tudo isso seria, então, provocativo e inadmissível em relação à lei, principalmente o sábado. E além disso, como Jesus exercia o seu ministério de perdoar os pecados e expulsar demônios, isso caberia somente a Deus. Então aqui eles estão questionando a autoridade, pedem um sinal que Jesus ofereça para autenticar-se a si mesmo. Autenticando-se a si mesmo, seria ele aceito? Não sabemos.
Tá? Não sabemos. Então, o que acontece? Eles estão interessados em discutir com Jesus. Há uma diferença de opinião, é mais uma confusão e não necessariamente ainda uma oposição. Pedem o sinal do céu. Sinal do céu normalmente tinha tonalidade apocalíptica no contexto do Antigo Testamento. Lá também aparece isso no discurso apocalíptico de Marcos, capítulo 13, versículo 24 a 25. No quarto livro de Esdras, capítulo 5, versículo 4. Então, isso, né, dos céus seria uma perífrase para Deus, um sinal de Deus. Do céu seria um sinal de Deus. Mas dentro do contexto, né, talvez há um interesse jurídico judaico do Antigo Testamento para autenticar uma reivindicação implícita ou explícita de algum profeta que justificasse e autorizasse a sua palavra, o seu oráculo, o seu dito. Então, isso seria aplicável ao profeta escatológico prometido. A narrativa de Marcos, então, desenhou Jesus desde o início como aquele que vem para anunciar o reino, cuja presença e obra cumpre a promessa da Escritura, especialmente Isaías. O uso do passivo peirazontes auton, que significa tentá-lo, indica que eles esperavam uma garantia divina como um sinal de autenticação. Para pô-lo à prova, para tentá-lo, trata-se de uma armadilha. Querem comprometer Jesus como quem não pode ou não quer realizar o sinal. Eles são adversários. Sinal vai aparecer ainda em Marcos em capítulo 3, versículo 4 a 22, e como já dito em Mateus. Sinal do céu normalmente se refere a contextos apocalípticos, ordinariamente sinais escatológicos, com desgraça e dimensões cósmicas. E também acompanharão aquilo na apresentação do profeta messiânico. Então, se quer pôr à prova a validade dessa pretensão de Jesus de profeta messiânico, acreditam eles. Mas eles já tinham tido o sinal do pão, né, a ponto de querer tornar Jesus rei. Um sinal do céu, o maná, que esperavam eles, o maná que tinha sido, então, presenteado, doado no Êxodo, capítulo 16, versículo 5, quando o povo no deserto ameaçava passar fome. Além disso, uma lei revelada nos sinais. Jesus suspira. Esse verbo aqui pode ser uma reação à dor paralela à raiva que se encontra em 1 versículo 41, na resposta descrente e infiel dos fariseus, um partido religioso líder em Israel que causou profunda dor no espírito de Jesus. Ou ainda, uma excitação espiritual experimentada pelo profeta, movido profundamente em sua pessoa antes de um discurso. Por que procurais um sinal? Essa solicitação é incongruente, eles rejeitaram os sinais anteriores de Jesus, entre eles a multiplicação dos pães imediatamente anterior. Querem somente acusar Jesus, não querem mudar. Por isso Jesus diz essa geração, que é uma expressão pejorativa que lembra o Êxodo quando eles queriam voltar atrás, ou também o dilúvio, aquela geração irremediavelmente corrompida. Também há uma referência pejorativa aos que viram e dão as costas a Deus, que são adúlteros, pecadores, incrédulos. Os fariseus epitomizam, qualificam esta geração, que repetidamente recusam a responder à abertura de Deus em Jesus e têm a audácia de reivindicar o sinal, reivindicação que tem raiz na sua incredulidade. Por que Jesus se recusa a fazer esse sinal? Essa recusa é um juízo sobre a incredulidade deles. E a intenção do evangelista não pode ser eliminada pelos milagres de Jesus. Ou seja, essa incredulidade não se resolve com os milagres que Jesus fez e poderia fazer. Então, é uma incredulidade que pensa poder medir aquilo que é divino, não quer abandonar sua fonte de segurança dos fariseus, que era a lei, que lhes era familiar,
que lhe dava status. Então, Deus é distinto do que pensa a mente humana e inclusive a nossa dos teólogos. Dizia já Isaías: os meus pensamentos não são os vossos. Mas aqui é um tema de revelação. Jesus revela-se a quem está aberto a ele, não a quem está fechado. Aquele que é incrédulo levanta uma cerca, uma barreira de incredulidade da qual não poderá sair. É o caso dos fariseus. A pergunta de Jesus é: por que pedem se não querem saber? Estão seguros no que têm? Declara, em resposta: nenhum sinal vai ser dado, porque eles se fecham na própria lei. Por fim, Jesus os deixa. Essa deixar significa que, embarcando novamente, anteriormente ele tinha partido para Tiro, agora ele deixa definitivamente o ministério na Galileia, porque não tem solução. Isso agora leva Jesus adiante na Judeia, rumo à sua rejeição final. E essa travessia coloca a cena para a discussão crítica sobre o fermento dos fariseus e a falta de compreensão dos discípulos, tipificada pelo cego de Betsaida. Ou seja, ao curar, no final da sessão, um cego em Betsaida, já tinha curado um anteriormente, e Jesus quer abrir os olhos aos discípulos. A cegueira anterior foi total e irremediável. Isso lembra que o ministério de Jesus vai sofrer e sofre rejeição e oposição. Os discípulos são constantemente ameaçados pelo fermento dos fariseus, que aqui se demonstra, ou seja, desejam colocar formiga no bolo dos discípulos. A questão, a cegueira dos discípulos é parcial e temporária, tanto que é curado o cego de Betsaida, os discípulos vão adiante, terminam indo até a cruz, depois das negações e afastamento. Mas a dos fariseus é total e permanente, não tem solução. Isso é dramático. Isso pode nos lembrar hoje, quem sabe, tensões e grupos no interior da igreja e o estudo do Concílio Vaticano II em toda a igreja, preparando o ano jubilar de 2025. Somos chamados, então, a revisar posições a grupos, como diz o Papa, extremistas, que são tradicionalistas, grupos ideológicos que às vezes se fecham à igreja do futuro, a utopia que prega o evangelho, numa retrotopia, se sentindo seguros há 10, 20 anos atrás, nos seus hábitos litúrgicos, na sua concepção da doutrina social da igreja, na sua abertura a eventos de conversão, como a campanha da fraternidade. Que possamos, assim, então, meditando esse texto, crescer na compreensão de Deus, um texto curto, abrindo nossos olhos e também nos libertando de qualquer cegueira.